Existe uma palavra no título deste documentário que precisa ser desmontada antes que qualquer outra coisa seja dita. Massacre. A palavra carrega julgamento, carrega a ideia de excesso, de crueldade, de uma violência que ultrapassa o necessário e entra no território do que não deveria acontecer. É a palavra que usamos quando o que ocorre nos perturba além do que conseguimos processar como natural. É a palavra que o cinema colocou nas cenas de predação em massa para garantir que o espectador sentisse o peso do que via, não apenas como biologia, mas como drama. Este documentário vai usar esta palavra e vai, ao longo da próxima hora, esvaziá-la completamente de tudo que ela trouxe consigo até aqui. Porque o que acontece quando os rios da Amazônia recuam e os cardumes ficam presos em poças que encolhem a cada dia, não é massacre. É pagamento. É a liquidação de uma dívida que a cheia contraiu meses antes quando encheu as várzeas. Inundou os campos, distribuiu nutrientes por milhões de hectares de floresta alagada e permitiu que estes cardumes, estes milhões de peixes que agora circulam em círculos cada vez mais apertados, numa poça de água morna, e com oxigênio a cair, crescessem, engordaram, multiplicaram a biomassa que o sistema inteiro vai precisar para sobreviver à próxima estação seca. O jacaré que está imóvel à beira desta poça há 6 horas não é um assassino, é o cobrador. É o mecanismo que o ciclo das águas amazônicas calibrou ao longo de dezenas de milhões de anos, para redistribuir a energia que a cheia acumulou com uma eficiência que nenhum sistema de transferência que a engenharia humana construiu conseguiu ainda igualar. A Amazônia tem o maior ciclo hidrológico do planeta. O rio Solimões varia entre 8 e 14 metros de altura entre a cheia e a seca, uma diferença vertical que cria e destrói lagos, conecta e isola canais, enche e esvazia planícies inteiras numa escala sem paralelo em nenhum outro sistema fluvial do mundo. E dentro deste ciclo, cada espécie encontrou o seu lugar. O peixe que sobe durante a cheia para se alimentar nas várzeas inundadas. O jacaré que migra durante a seca para as poças onde o peixe ficou preso. A garça que espera na margem. O boto que coordena o cerco com a família. A ariranha que caça em grupo com uma precisão que os etologistas levaram décadas a descrever. Nenhum deles é cruel, nenhum deles é excepcional. Todos estão exatamente onde o ciclo determinou que deveriam estar, executando o comportamento que a seleção natural inscreveu nos seus corpos com a permanência de tudo que sobreviveu a tudo que tentou eliminá-lo. Este documentário vai mostrar este ciclo com a honestidade que ele merece. Vai mostrar a ciência por trás da paciência do jacaré, a biologia por trás da tragédia do cardume e a verdade que emerge quando paramos de projetar os nossos julgamentos sobre processos que existem há muito mais tempo do que os nossos julgamentos. Mas vai também mostrar o que acontece quando este ciclo, que funcionou por milhões de anos com uma eficiência que a seleção refinou ao ponto da perfeição, começa a ser alterado por secas que não são sazonais, mas permanentes. Por rios que não voltam a encher, porque a floresta que produzia a chuva já não existe acima. Por poças que o jacaré espera, e que desta vez não concentram o cardume, porque o cardume não existe mais em número suficiente para que a concentração aconteça. A pergunta não é sobre o massacre. A pergunta é sobre o ciclo que o tornou possível e sobre o que fazemos enquanto ele ainda existe para ser visto. Inscreva-se no canal e ative o sino. O que vem a seguir vai mudar permanentemente a forma como você vê um rio amazônico a secar e o silêncio que fica quando a poça não volta a encher. Para entender o que acontece à beira da poça, o jacaré imóvel, o cardume a circular em espiral cada vez mais apertada, a água a encolher centímetro a centímetro sob o sol de agosto. É preciso primeiro entender o sistema que os colocou ali, não como acidente, não como encontro casual de predador e presa num ponto arbitrário do espaço, como consequência inevitável de um ciclo hidrológico que é o maior e o mais sofisticado do planeta, e que durante dezenas de milhões de anos calibrou cada espécie que o habita para ocupar exatamente o lugar que ocupa no momento exato em que o ocupa.
A Amazônia não é apenas a maior floresta tropical do mundo. É o maior sistema hidrológico continental do planeta. O rio Amazonas e os seus mais de 1.000 afluentes drenam uma bacia de 7 milhões de quilômetros quadrados, uma área maior do que a Europa Ocidental, e despejam no Atlântico uma quantidade de água que representa entre 15% e 20% de toda a água doce que todos os rios do mundo lançam em todos os oceanos combinados. Este número não é apenas grandioso, é o número que determina que qualquer coisa que aconteça dentro desta bacia acontece numa escala de consequências que o resto do planeta sente de formas que a maioria das pessoas nunca conecta à sua origem. Mas a grandiosidade do volume total mascara o mecanismo que torna a Amazônia ecologicamente única. Entre todos os grandes sistemas fluviais do mundo, não é o quanto de água tem, é o quanto essa água varia. O Rio Solimões, o nome que o Amazonas carrega antes de receber as águas do Rio Negro em Manaus, varia entre 8 e 14 metros de altura entre a cheia máxima e a seca mínima. 6 metros de variação vertical, num rio que em certos pontos tem 30 quilômetros de largura durante a cheia. Esta variação não é uma perturbação do sistema, é o sistema. É o mecanismo que inunda as várzeas durante meses, criando um ambiente aquático raso e rico em nutrientes, onde a maioria dos peixes amazônicos reproduz e cresce. É o mecanismo que retira a água destas várzeas durante a seca, concentrando a biomassa acumulada em volumes decrescentes de água, onde os predadores que evoluíram para explorar exatamente este momento colhem o que a cheia plantou. O pulso. Este é o conceito central de toda a ecologia amazônica. O ecologista Wolfgang Junk, que trabalhou décadas no Pantanal e na Amazônia, formulou na década de 1980 o que ficou conhecido como o conceito do pulso de inundação. A teoria de que nos grandes sistemas fluviais tropicais, a variação sazonal do nível das águas não é um distúrbio a que o ecossistema responde, mas o próprio motor do ecossistema, o mecanismo que gera a produtividade, a diversidade e a complexidade que tornam estes sistemas únicos no planeta. Sem o pulso, não há várzea produtiva. Sem a várzea produtiva, não há crescimento de peixes. Sem o crescimento de peixes, não há concentração durante a seca. Sem a concentração durante a seca, não há o momento que o jacaré, o boto, a ariranha e a garça evoluíram para explorar. Tudo começa e termina no pulso. E é o pulso que o jacaré carrega no corpo como um relógio que não precisa de corda, porque a água o acerta automaticamente a cada ano. O jacaré-tinga, Caiman crocodilus, é a espécie de crocodiliano mais abundante do planeta. Estima-se que existam entre 1 e 2 milhões de indivíduos apenas na bacia amazônica brasileira. É menor do que o jacaré do Pantanal, menor do que o jacaré-açu, mais ágil do que ambos e com uma tolerância a variações de temperatura, de oxigênio dissolvido e de salinidade que o torna capaz de habitar uma amplitude de ambientes aquáticos que nenhuma outra espécie de crocodiliano do continente consegue. Esta tolerância não é acidental. É o produto de dezenas de milhões de anos de evolução num sistema que varia, que é, por definição, imprevisível nos seus extremos e previsível na sua estrutura, e que selecionou para a sobrevivência os organismos capazes de funcionar bem ao longo de toda a amplitude da variação, não apenas nos pontos confortáveis do meio. Durante a cheia, o jacaré-tinga dispersa-se pelas várzeas inundadas. Ocupa uma área enorme. Come o que encontra: peixes, anfíbios, invertebrados aquáticos, ocasionalmente aves e mamíferos que caem na água. Come com a oportunidade de quem tem território vasto e presas distribuídas. Não precisa de estratégia sofisticada quando o alimento está por todo o lado. Durante a seca, tudo muda. A dispersão inverte-se em concentração. O jacaré que estava num hectare de várzea inundada segue a água que recua, deslocando-se progressivamente em direção aos canais permanentes, aos lagos residuais, às poças que o pulso deixou para trás. E neste deslocamento, que os herpetologistas que estudaram o comportamento sazonal dos jacarés amazônicos descrevem como migração ativa e direcionada, não como deriva passiva seguindo a água.
O jacaré não está apenas a procurar água, está a procurar o que a concentração da água vai criar, a densidade de presas que a seca produz, com a inevitabilidade de um processo físico que não tem intenção, mas tem resultado. O corpo do jacaré foi construído para este momento com uma precisão que começa muito antes de chegar à beira da poça. Os receptores integumentares, as pequenas fossas dérmicas que cobrem o focinho e a mandíbula do jacaré em fileiras de pontos escuros que qualquer observador próximo consegue ver, são um dos sistemas sensoriais mais sofisticados que qualquer réptil desenvolveu. Cada fossa contém mecanorreceptores de alta sensibilidade que detectam variações de pressão na água com uma resolução que os neurocientistas que os estudaram comparam à dos sistemas de linha lateral dos peixes, o sistema que os peixes usam para detectar correntes e vibrações na água a distâncias que os olhos não alcançam. O jacaré que flutua com o focinho na superfície, numa poça em seca, não está a descansar, está a ler. Cada perturbação na superfície, cada onda mínima gerada pelo nado de um peixe a vários metros de distância, chega aos receptores do focinho como informação processável. Direção, velocidade aproximada, tamanho relativo, distância. O jacaré não precisa de ver o peixe, sente-o antes de o ver. E o metabolismo que sustenta esta espera prolongada é o segundo instrumento que a evolução construiu para este momento. O jacaré é ectotérmico. A sua temperatura corporal acompanha a temperatura do ambiente, o que em águas amazônicas de estação seca significa 28 a 32 graus Celsius, temperaturas a que o metabolismo de um réptil opera a uma taxa suficientemente baixa para que o custo energético de permanecer completamente imóvel durante horas seja, em termos calóricos, próximo do nulo. Um jacaré adulto de 40 kg pode passar vários dias sem se alimentar sem comprometimento funcional das suas capacidades predatórias. Esta capacidade de espera a custo energético mínimo é a vantagem competitiva central que o jacaré tem sobre cada predador de sangue quente que compartilha a mesma poça. A garça branca grande que pesca na margem da mesma poça gasta energia a cada segundo que está de pé, a cada ajuste de equilíbrio, a cada movimento de reposicionamento. A sua taxa metabólica basal, o custo de simplesmente existir como ave de sangue quente, é ordens de magnitude superior à do jacaré imóvel. A garça precisa de capturar um número mínimo de peixes por hora para cobrir o seu custo de operação. O jacaré não tem custo de operação mensurável na escala temporal da espera. Pode esperar até que a poça traga o peixe até ele, e a poça, que encolhe a cada dia, traz todos os peixes progressivamente mais perto. Com a inevitabilidade da física, da área que diminui, do volume que reduz, da margem de segurança que desaparece. O ataque, quando acontece, dura entre 50 e 80 milissegundos. Este número precisa de um momento de silêncio para ser absorvido, 50 a 80 milissegundos. O tempo de reação humana a um estímulo visual é de aproximadamente 200 milissegundos, 4 vezes mais lento do que o tempo que o jacaré leva desde a detecção do peixe dentro do raio de ataque até o fechamento completo das mandíbulas sobre ele. O peixe que está a ser atacado não tem tempo de processar o estímulo da onda de pressão criada pela abertura das mandíbulas antes de estar preso nelas. A velocidade do ataque não é crueldade, é a eliminação da possibilidade de escape. A eficiência máxima num sistema em que cada caloria gasta no ataque precisa de ser recuperada pelo que o ataque captura, e a força das mandíbulas que fecham em 80 milissegundos é desproporcional ao tamanho da presa, de uma forma que os biomecânicos que mediram a força de mordida de jacarés adultos descrevem como excesso de engenharia, como se a evolução tivesse construído um mecanismo para presas muito maiores do que os peixes que constituem a maior parte da dieta sazonal. A explicação para este excesso está na história evolutiva do crocodiliano, que evoluiu durante o Cretáceo em ambientes onde as presas incluíam dinossauros juvenis e mamíferos de grande porte, e na versatilidade que esta força garante. O jacaré que pesca durante a seca amazônica usa uma fração da força de que seria capaz,
mas a força total está disponível se a oportunidade surgir. Mas a poça não tem apenas jacarés. Tem uma assembleia de predadores que a concentração de peixes atraiu com a mesma inevitabilidade que atraiu o jacaré. E a interação entre estes predadores é onde a ecologia da seca amazônica mostra a sua complexidade real. O boto vermelho, Inia geoffrensis, é o maior golfinho de água doce do mundo. Pode atingir 2,5 metros de comprimento e 180 kg de peso. Tem o corpo mais flexível de qualquer cetáceo. As vértebras cervicais não estão fundidas, o que lhe permite rodar a cabeça 90 graus para cada lado, o que lhe dá capacidade de manobra em ambientes aquáticos densos, cheios de troncos submersos e raízes de árvores inundadas, que qualquer golfinho oceânico seria incapaz de navegar. E tem sonar, ecolocalização, com resolução suficiente para detectar e identificar um peixe de 20 centímetros, através de obstáculos físicos que bloqueiam completamente a visão. Os grupos de botos que se agregam nos lagos de várzea durante a seca, geralmente famílias de 3 a 6 indivíduos, com um adulto dominante macho e fêmeas com filhotes de diferentes idades. Exibem o que os etologistas que os estudaram em campo descrevem como o sistema de caça cooperativa mais sofisticado de qualquer cetáceo de água doce. Os botos coordenam posições em semicírculo, reduzindo progressivamente o espaço de fuga disponível para o cardume antes de iniciarem as passagens de captura individuais. O adulto que passa pelo centro do semicírculo captura peixes enquanto os outros mantêm as posições de contenção. As posições rodam. A cooperação não é baseada em hierarquia rígida, mas em reciprocidade funcional. Cada indivíduo beneficia do posicionamento dos outros e contribui para o posicionamento que beneficia os outros. Esta cooperação não acontece em isolamento da presença do jacaré. Os estudos de comportamento de botos em lagos com jacarés presentes documentam algo que os observadores de campo descrevem consistentemente, mas que a literatura científica ainda está a quantificar com rigor. Os botos usam o comportamento do jacaré como informação. Um jacaré que se move subitamente para uma posição de ataque indica a localização do cardume com uma precisão que o sonar do boto confirmará em décimos de segundo. A presença simultânea de jacarés e botos numa poça em seca não é competição por recurso limitado. É sobreposição de sistemas predatórios com perfis de captura suficientemente diferentes para que a presença de um aumente marginalmente a eficácia do outro ao empurrar presas em direções mutuamente favoráveis. A garça branca grande na margem fecha o círculo. Está imóvel, como o jacaré, mas pela razão oposta. O jacaré está imóvel porque o metabolismo baixo torna a espera barata. A garça está imóvel porque o movimento assusta as presas, e a sua estratégia de captura depende de estar dentro do alcance do mergulho do bico antes que o peixe detecte a ameaça. A garça que pesca ao lado de um jacaré beneficia dos movimentos do jacaré. Cada deslocamento subtil que o jacaré faz empurra peixes na direção da garça. A garça que pesca ao lado de um boto beneficia dos empurrões que o boto cria ao caçar. E o jacaré que partilha a poça com botos e garças está em presença de perturbadores da superfície, que dirigem peixes para zonas que o jacaré já identificou como as mais prováveis de concentração. A poça em seca é um sistema de predação multiespécie, com mais coordenação acidental e mais sinergia emergente do que qualquer sistema de caça cooperativa conscientemente planeado conseguiria produzir. Não porque as espécies cooperam intencionalmente, porque evoluíram no mesmo sistema durante o mesmo período, sujeitas às mesmas pressões sazonais, e chegaram independentemente a comportamentos que se complementam de formas que a seleção natural favoreceu, porque os indivíduos que exibiam estes comportamentos capturavam mais presas e sobreviviam melhor do que os que não os exibiam. O cardume do jaraqui, que circula no centro desta poça, não é passivo neste sistema. É o ator mais numeroso e, na escala do episódio individual, o mais trágico, mas na escala do ciclo, é o ator que o sistema construiu para ser exatamente o que é:
abundante o suficiente para sustentar todos os predadores que o exploram, resistente o suficiente para que uma fração significativa sobreviva ao episódio de seca e reproduza na próxima cheia, e calibrado pelo mesmo ciclo que calibrou os predadores, para que o encontro entre eles seja, na linguagem da ecologia funcional, sustentável. O jaraqui adulto que está a ser capturado pelo jacaré agora alimentou durante meses nas várzeas inundadas da cheia. Cresceu, acumulou energia e está agora a transferir esta energia para o jacaré, que vai usá-la para completar o seu próprio ciclo reprodutivo, para depositar os ovos nos ninhos de vegetação nas margens do lago residual, para aquecer os ovos com o calor do corpo que o sol amazônico mantém à temperatura certa, para conduzir os filhotes até a água quando eclodirem. A energia que estava nos frutos e nas folhas da várzea inundada está agora nos ovos do jacaré, transformada, redistribuída, transferida através de corpos que são ao mesmo tempo consumidores e recurso, predadores e componentes de um sistema que não tem propósito, mas tem direção. A direção que a física, a química e a seleção natural combinadas produzem quando tem tempo suficiente para refinar o resultado. Este é o sistema que o título chamou de massacre. E esta é a diferença entre nomear o que vemos com as palavras que o nosso drama exige e nomear o que vemos com as palavras que o que vemos merece. O cardume que perdeu metade dos seus indivíduos nesta poça não foi massacrado, foi colhido. E a diferença não é semântica. É a diferença entre ver um sistema funcionar e ver um sistema falhar, entre o espanto que produz compreensão e o horror que produz apenas distância. O que este documentário veio fazer não é produzir horror, é produzir o espanto da compreensão, que é de todos os estados que a natureza consegue criar num espectador humano, o único que tem consequências reais sobre o que esse espectador faz com o que viu. Existe um momento específico na seca amazônica em que a poça deixa de ser um recipiente de água a diminuir e torna-se outra coisa. Um momento em que o limiar entre o funcionamento normal do sistema e o colapso local é cruzado, não com alarme, não com sinal visível, não com nenhum evento singular que qualquer câmera consiga capturar como o ponto de viragem. É um limiar químico. Ocorre quando o oxigênio dissolvido na água cai abaixo de 2 mg por litro. Abaixo deste valor, a maioria dos peixes não consegue mais extrair oxigênio suficiente da água para manter as funções aeróbicas que sustentam a fuga. A velocidade de nado cai. O tempo de reação aumenta. O peixe que a 3 mg por litro conseguia escapar ao ataque do jacaré com um burst de velocidade que o levava fora do raio de captura em 40 milissegundos, já não consegue a 2 mg. Não porque o jacaré se tornou mais rápido, porque o peixe ficou mais lento. Porque a química da água que se degradou com a concentração crescente de organismos num volume decrescente de água retirou ao peixe a capacidade de fuga que era a sua única defesa. Este limiar tem um nome técnico, hipoxia aquática, e é o mecanismo que transforma a poça de seca de um ambiente de predação normal, onde o predador captura uma fração das presas disponíveis e as restantes escapam, num ambiente de predação total, onde as presas que não foram capturadas hoje são capturadas amanhã não porque o predador melhorou, mas porque a água piorou. A hipoxia da poça de seca é o mecanismo ecológico mais importante e menos fotografado da dinâmica predatória amazônica. Não aparece nas filmagens porque não tem imagem, é invisível. A água que mata a capacidade de fuga do peixe parece exatamente igual à água que a não comprometia. A mesma cor turva, a mesma temperatura, o mesmo nível aparente. Apenas a concentração de uma molécula, o oxigênio dissolvido, caiu abaixo do limiar que separa o peixe que consegue escapar do peixe que não consegue. E o jacaré sabe, não conscientemente, não há no cérebro do jacaré nenhuma estrutura cognitiva que processe o conceito de oxigênio dissolvido ou de limiar de hipoxia. Mas os receptores do focinho que leem as ondas de vibração do nado dos peixes detectam a mudança no padrão. O peixe hipóxico, nada diferente do peixe normóxico. Mais lento,
com padrão de batida de cauda menos regular, com trajetória menos linear, com o comportamento de subida à superfície para respirar ar atmosférico diretamente, o comportamento de emergência que muitas espécies de peixes amazônicos exibem em condição hipóxica, usando a câmara aérea ou a bexiga natatória para extrair oxigênio do ar, quando a água já não fornece o suficiente, que traz o peixe exatamente para onde o jacaré o estava a esperar, a superfície. O comportamento de surfacing do peixe hipóxico é o sinal que o jacaré lê como oportunidade máxima. O peixe que sobe à superfície para respirar está a comunicar a sua localização exata, a sua velocidade reduzida, a sua orientação e a sua condição fisiológica comprometida, em linguagem de vibração e de perturbação de superfície que os receptores integumentares do jacaré processam, com uma especificidade que os engenheiros de sensores tácteis subaquáticos que estudam estes receptores descrevem como extraordinária. É aqui que a biologia do jacaré revela a terceira dimensão da sua sofisticação, aquela que nem os estudos de biomecânica, nem os estudos de metabolismo capturam completamente. O jacaré aprende, não da forma que aprendemos, não com linguagem, não com transmissão cultural, não com instrução, mas com a forma que a neurociência do comportamento chama de aprendizagem associativa. A formação de associações entre estímulos e resultados que modifica o comportamento futuro com base na experiência passada. Um jacaré adulto que passou múltiplas estações secas numa mesma região da bacia amazônica tem um mapa comportamental desta região que um jacaré jovem na primeira seca não tem. Sabe onde as poças formam-se primeiro. Sabe em que ponto do ciclo de regressão das águas a concentração de peixes, numa poça específica, atinge o máximo. Sabe qual é o bordo da poça onde a corrente residual empurra os peixes, quando a água cai abaixo de determinado nível. Os estudos de telemetria em jacarés, marcados com radiotransmissores na bacia amazônica, documentaram algo que os herpetologistas descrevem como fidelidade de sítio sazonal. O regresso consistente dos mesmos indivíduos adultos aos mesmos locais de caça durante secas sucessivas, com uma precisão de posicionamento que exclui a possibilidade de ser comportamento aleatório. O jacaré que está à beira desta poça hoje esteve à beira desta poça, ou de uma poça no mesmo ponto do canal, nas últimas 3 secas, e voltou porque a experiência das 3 secas anteriores estabeleceu a associação entre este lugar e o resultado que este lugar produziu. Esta fidelidade de sítio tem consequências que vão além do comportamento individual. Tem consequências para a estrutura da população e para a distribuição do conhecimento dentro dela. Os jacarés mais velhos e mais experientes ocupam os sítios mais produtivos, as poças que a experiência identificou como as de maior concentração de presas no momento certo do ciclo. Os mais jovens ocupam os sítios marginais, as poças menores, menos produtivas, mais variáveis. E ao longo de anos de experiência, os jovens que sobrevivem acumulam o conhecimento que os vai levar gradualmente para os sítios mais produtivos, quando os adultos mais velhos deixarem de ocupá-los. É transmissão de informação sobre o ambiente sem linguagem. É cultura sem consciência. É o tipo de fenômeno que a ciência do comportamento animal catalogou em primatas, em cetáceos, em corvos, e que encontrar num réptil cujo ancestral é anterior à extinção dos dinossauros perturba os limites que a biologia havia estabelecido entre os animais que aprendem com a experiência e os que apenas seguem o instinto. A fronteira entre instinto e aprendizagem, como a fronteira entre a brutalidade da poça e a elegância do ciclo, é uma fronteira que o jacaré amazônico dissolve com a impassividade de quem existe há muito mais tempo do que as fronteiras que criamos para descrevê-lo. Mas a revelação mais inesperada que o estudo do comportamento predatório do jacaré durante a seca produziu não é de neurociência nem de ecologia comportamental. É de medicina e tem a estrutura das descobertas que ninguém procurava quando encontrou o que encontrou. O veneno de crocodilianos, incluindo os jacarés amazônicos,
contém péptidos antimicrobianos de uma potência que os microbiologistas que os estudaram descrevem como excepcional. Estes péptidos evoluíram num contexto que qualquer pessoa que já viu um jacaré alimentar-se consegue compreender imediatamente. O jacaré come presas que morreram em ambientes aquáticos tropicais de alta carga bacteriana, frequentemente em estado de decomposição parcial, em águas que, em qualquer análise microbiológica, mostrariam concentrações de patógenos que causariam infecção sistêmica severa em qualquer mamífero que as ingerisse. O jacaré não desenvolve estas infecções. Não porque o seu sistema imunológico é mais robusto no sentido que entendemos, mas porque os péptidos antimicrobianos presentes nos seus fluidos corporais, incluindo o soro sanguíneo, têm atividade contra um espectro de bactérias e fungos que inclui estirpes resistentes a antibióticos convencionais. Os estudos publicados ao longo da última década por grupos de pesquisa na Louisiana State University e na Universidade Federal do Amazonas documentaram a atividade antimicrobiana dos péptidos de jacaré contra Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o MRSA, a bactéria responsável por infecções hospitalares que matam dezenas de milhares de pessoas por ano nos países desenvolvidos e para a qual a medicina dispõe de opções terapêuticas cada vez mais limitadas à medida que a resistência aos antibióticos disponíveis se expande. Os péptidos de jacaré não são apenas ativos contra o MRSA em laboratório. São ativos em concentrações que os farmacologistas descrevem como clinicamente relevantes. Concentrações que seriam atingíveis num medicamento de uso humano sem toxicidade sistêmica inaceitável. Este trabalho está em fase de investigação pré-clínica. Não existe ainda nenhum medicamento derivado de péptidos de jacaré em uso clínico em humanos. Mas a linha de investigação existe, é ativa, é financiada e representa exatamente o tipo de solução terapêutica que a crise global de resistência aos antibióticos, uma das ameaças à saúde pública mais seriamente classificadas pela OMS, precisa urgentemente de encontrar. E existe apenas porque alguém decidiu estudar o sistema imunológico de um réptil que come carne em decomposição em água suja e não adoece. Decidiu fazer a pergunta que a observação do comportamento do animal colocava: como é que ele não morre do que come? Com a seriedade que a questão merecia. E encontrou a resposta onde a evolução a havia depositado. Num sistema de defesa que milhões de anos de pressão de seleção, num ambiente de alta carga microbiana, refinaram ao ponto em que pode, com trabalho suficiente, tornar-se o instrumento que salva vidas humanas, numa era em que os instrumentos que temos estão progressivamente a deixar de funcionar. A segunda revelação tecnológica é menos dramática na sua implicação clínica, mas mais imediata na sua aplicação. Os receptores integumentares do focinho do jacaré, as fossas dérmicas que detectam vibração na água com a precisão que descrevemos, estão a ser estudados por equipas de engenharia de sensores em múltiplos centros de investigação como modelo para o desenvolvimento de sensores tácteis subaquáticos para veículos autônomos subaquáticos. Os AUVs, Autonomous Underwater Vehicles, que a oceanografia, a indústria petrolífera e as forças navais operam em ambientes de baixa visibilidade. Precisam de sistemas de detecção de obstáculos e de presas que funcionem quando a visão óptica e o sonar ativo são inadequados, em águas muito rasas, em ambientes com muito ruído, em situações em que a emissão de sinal ativo seria detectável. O sensor passivo de pressão que funciona sem emissão de sinal, que apenas lê o ambiente sem se revelar ao ambiente, é o modelo que o focinho do jacaré oferece e que a engenharia de sensores ainda não conseguiu replicar com a mesma sensibilidade e a mesma especificidade de resposta. A terceira revelação é a que mais diretamente responde à pergunta filosófica que o ato 1 deixou aberta. O que é a paciência quando não existe consciência do tempo? O jacaré que está imóvel há 6 horas à beira da poça não experimenta 6 horas de espera. Não tem o conceito de hora. Não tem a experiência subjetiva de duração
que faz a espera humana ser custosa. O aborrecimento, a ansiedade, a antecipação, o cálculo de quanto tempo falta, tem apenas o estado presente. Os receptores leem a água, o metabolismo opera ao mínimo. O sistema motor está pronto para o disparo em 80 milissegundos quando o estímulo certo chegar. A espera do jacaré não é virtude, não é disciplina. É a ausência do custo que tornaria a espera insustentável. A ausência da consciência do tempo que transforma a espera em sofrimento para qualquer organismo que a tem. E esta distinção entre a paciência como ausência de custo e a paciência como virtude, conquistada contra o custo, é o espelho mais honesto que o jacaré oferece à nossa autocompreensão. Quando admiramos a paciência do jacaré, estamos a admirar algo que para o jacaré não tem o menor custo. Quando admiramos a paciência humana, estamos a admirar algo que custa exatamente tudo que a consciência do tempo impõe a quem espera com ela. A comparação não diminui a paciência do jacaré, nem a humana, mas revela que são fenômenos completamente diferentes a que demos o mesmo nome, com consequências para a forma como entendemos o que a biologia e a cultura produzem quando convergem para o mesmo comportamento superficial a partir de mecanismos completamente distintos. O jacaré não nos ensina a ser pacientes. Ensina-nos que a paciência que admiramos nele é o que a evolução produz quando remove o custo de não ser paciente. Que a paciência que admiramos em nós é o que a cultura produz quando um ser consciente do tempo escolhe suportar o seu custo por uma razão que considera suficiente. São duas coisas, com o mesmo nome, e a confusão entre elas é, de certa forma, o resumo de toda a dificuldade que a nossa espécie tem em ver a natureza como ela é, em vez de como o nosso drama precisa que seja. Curta este vídeo se chegou até aqui com a sensação de que o jacaré que você conhecia era menor do que o jacaré que existe, porque o próximo capítulo é sobre o que está a acontecer ao ciclo que o produziu, e é a parte mais difícil de dizer, não porque os factos sejam mais perturbadores do que os que já foram apresentados, mas porque os factos que vêm a seguir não têm a distância confortável da biologia. Tem o endereço da nossa responsabilidade. Em setembro de 2023, o Rio Negro chegou em Manaus a uma cota de 12,66 metros, o nível mais baixo registrado desde que as medições sistemáticas começaram em 1902. O Porto de Manaus, construído sobre flutuadores para acomodar a variação normal do rio, ficou com os flutuadores apoiados no fundo lodoso do rio, em vez de flutuando sobre a água. As comunidades ribeirinhas no Médio e Alto Solimões, que dependem dos rios para transporte, para abastecimento de água e para pesca, ficaram com os seus igarapés secos, não reduzidos, secos, sem água, em agosto, no meio da Amazônia. Este número, 12,66 metros, não é apenas um recorde estatístico. É o sinal de que algo no sistema hidrológico mais poderoso do planeta está a mudar de uma forma que os registros de 121 anos de medição não haviam documentado antes. E a pergunta que este sinal coloca, se o que estamos a observar é variabilidade natural dentro dos limites históricos do sistema, ou é o começo de uma tendência estrutural de alteração do ciclo que sustenta tudo o que foi descrito até agora, é a pergunta que divide os climatologistas entre os que respondem com cautelar científica e os que respondem com urgência, que a cautelar científica já não consegue conter. A seca de 2023 na Amazônia não foi um evento isolado. Foi o quinto evento de seca severa em menos de 20 anos, depois de 2005, 2010, 2015, 2016, 2020 e agora 2023, num sistema que nos 100 anos anteriores havia registrado eventos comparáveis com intervalos de décadas. A frequência está a aumentar, a intensidade está a aumentar, e os mecanismos que a ciência identificou como responsáveis por este aumento têm nomes que já não são hipóteses, são factos com graus de certeza científica que os relatórios do IPCC classificam como muito elevados a virtualmente certos. O primeiro mecanismo é o desmatamento. A Amazônia produz entre 50% e 60% da própria chuva,
através da evapotranspiração das suas árvores, o processo pelo qual as raízes absorvem água do solo, a transportam através do tronco e a libertam pela folhagem como vapor que se condensa em nuvem e precipita como chuva a distâncias que podem ser de centenas a milhares de quilômetros do ponto de origem. Os rios voadores, as correntes atmosféricas carregadas de vapor de água que transportam umidade da Amazônia para o sul e o centro-oeste do Brasil e que sustentam a agricultura e o abastecimento hídrico de regiões onde não chove suficientemente sem esta contribuição. Existem porque a floresta os produz. Cada hectare de floresta desmatado retira da atmosfera uma coluna de vapor que, multiplicada pelos 17 a 20% de cobertura original que já foram removidos da bacia amazônica, representa uma redução mensurável e já medida na quantidade de chuva que o sistema produz para si mesmo. O limiar de não retorno, o ponto além do qual o desmatamento acumulado reduz a produção de chuva o suficiente para que a floresta restante não consiga sobreviver ao déficit hídrico e comece a morrer por savanização progressiva, reduzindo ainda mais a produção de chuva num ciclo de feedback positivo que se autoalimenta até a substituição completa da floresta por savana. Foi estimado por Carlos Nobre e Thomas Lovejoy em estudos publicados entre 2018 e 2022, como situado entre 20% e 25% de desmatamento da cobertura original. O desmatamento acumulado já atingiu aproximadamente 17% a 20% da cobertura original, dependendo da metodologia de cálculo. A margem entre onde estamos e onde o limiar está, se os modelos estiverem corretos, é de poucos pontos percentuais. E o desmatamento, ainda que desacelerado em relação aos picos históricos, continua. O segundo mecanismo é o aquecimento global. O aumento de temperatura médio de aproximadamente 1,1 graus Celsius que a atmosfera terrestre registrou desde a era pré-industrial aumenta a evaporação das superfícies aquáticas e do solo, intensifica a frequência e a severidade dos eventos de seca em regiões tropicais e altera os padrões de circulação atmosférica de formas que os modelos climáticos associam à maior frequência de eventos de El Niño severo. O fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, que é o principal driver das secas extremas, na Amazônia. Os 5 eventos de seca severa das últimas 2 décadas coincidiram todos com fases de El Niño de intensidade acima da média. O terceiro mecanismo é o mais diretamente relevante para o jacaré à beira da poça, e é o menos discutido. As hidrelétricas. A bacia amazônica tem atualmente mais de 150 hidrelétricas em operação, com mais de 400 adicionais em diferentes fases de planeamento e licenciamento. O Rio Madeira, o maior afluente do Amazonas em volume de água, tem as usinas de Santo Antônio e Jirau, construídas entre 2008 e 2016, que juntas formam um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo. O Rio Xingu tem Belo Monte, a maior usina exclusivamente brasileira e a terceira maior do mundo, em operação desde 2019. O Rio Tocantins tem Tucuruí, a primeira grande hidrelétrica amazônica, construída nos anos 1970 e que criou o maior lago artificial da América do Sul. Cada uma destas usinas foi construída para resolver um problema real: o abastecimento energético de uma economia que cresce e que precisa de energia limpa para crescer sem as emissões de carbono que os combustíveis fósseis produziriam. Este problema é real. A solução é parcialmente correta. A hidroeletricidade é de baixo carbono em operação, embora os reservatórios tropicais produzam metano por decomposição de biomassa submersa em quantidades que complicam o balanço de emissões. E o custo desta solução, o custo que as populações de peixes migradores, os jacarés, os povos indígenas que habitam as calhas dos rios represados e o ecossistema que dependia do pulso de inundação pagam, foi consistentemente subavaliado nos processos de licenciamento que aprovaram a construção. A barragem que regula o fluxo do rio para maximizar a geração de energia durante o pico de consumo não maximiza o pulso de inundação que o ecossistema precisa.
São objetivos parcialmente incompatíveis. A barragem que armazena a água durante a cheia para liberá-la durante a seca, equalizando o fluxo, está fazendo exatamente o oposto do que o ecossistema precisa. Está reduzindo a amplitude da cheia máxima e reduzindo a amplitude da seca mínima. Está amortecendo o pulso. E o pulso amortecido é um ecossistema empobrecido, com menos peixes nos berçários de várzea, que deixaram de ser inundados com a amplitude histórica, com menos jacarés nos lagos residuais, que deixaram de secar com a profundidade histórica, com menos boto nas calhas onde os cardumes migradores deixaram de aparecer com a densidade histórica, porque a rota migratória foi bloqueada pela barragem que o cardume não consegue atravessar. Os estudos de impacto em populações de peixes, a jusante de grandes barragens amazônicas, documentam reduções de biomassa entre 40% e 70% nas décadas seguintes à construção. Números que os pescadores artesanais das comunidades ribeirinhas confirmam com a memória dos rios que eram e com a percepção dos rios que são. O peixe que havia é diferente do peixe que há. Menos espécies, menores indivíduos, menor abundância total. E o ecossistema que dependia desta abundância, incluindo o jacaré que passou milhões de anos calibrado para explorar exatamente este nível de abundância neste momento do ciclo, começa a recalibrar-se para o que há, não para o que havia. Este recalibramento não é uma catástrofe imediata, é uma degradação gradual. O tipo de processo que não tem momento de alarme claro, não tem imagem icônica, não tem a visibilidade que mobiliza a resposta política e pública com a velocidade que a degradação exige. É o tipo de processo que os cientistas detectam nos dados décadas depois de ter começado, e que as comunidades que vivem nos rios detectam muito antes, nas histórias que os mais velhos contam sobre os rios que eram, nos peixes que os filhos não conhecem, nas secas que chegam mais cedo e ficam mais tempo do que chegavam e ficavam quando os mais velhos eram jovens. A quarta ameaça é a pesca predatória dos cardumes migradores, e é a que mais diretamente conecta o comportamento predatório do jacaré com as decisões humanas que alteram a abundância das presas de que ele depende. O jaraqui e o tambaqui, que migram durante a seca, são os alvos preferenciais da pesca comercial amazônica exatamente no momento em que se concentram nos canais e nas poças, o mesmo momento em que o jacaré os caça. Esta coincidência não é acidental. A concentração que o ciclo da seca produz é igualmente visível e igualmente explorável por redes de arrasto e por barcos pesqueiros que por jacarés e botos. E a pesca que retira biomassa do sistema neste ponto do ciclo não retira apenas proteína humana. Retira a fonte de energia que sustenta toda a cadeia de predadores que o ciclo alimenta. E retira indivíduos em condição reprodutiva, a geração que iria reproduzir na próxima cheia, com consequências cumulativas para a estrutura das populações que as estatísticas pesqueiras registram, como redução progressiva do tamanho médio dos indivíduos capturados ao longo das décadas. Um tambaqui de 6 kg capturado numa rede durante a seca de 2024 representa, nos dados históricos de crescimento desta espécie, um indivíduo de 6 a 8 anos de idade que reproduziu entre 2 e 4 vezes. A sua remoção do sistema não é a remoção de 6 kg de proteína, é a remoção de 2 a 4 eventos reprodutivos futuros e de toda a descendência que estes eventos teriam produzido, que por sua vez teria reproduzido, que por sua vez teria sustentado os predadores e as comunidades humanas que dependem desta abundância. A pesca artesanal que uma família ribeirinha faz para a subsistência não é este problema. O problema são as frotas comerciais de barcos pesqueiros frigoríficos que operam em escala industrial nas concentrações da seca, retirando toneladas por dia durante semanas, abastecendo mercados urbanos distantes com peixe, cujo custo de extração não inclui o custo da estrutura ecológica que a extração destrói progressivamente. E o quinto mecanismo de ameaça, o mercúrio do garimpo, repete na bacia amazônica o padrão que o Pantanal já revelou, mas em escala amplificada.
O garimpo ilegal que se expandiu dramaticamente na última década, com particular intensidade nas terras indígenas Yanomami, no Tapajós, no Madeira e nos tributários do Xingu, introduz mercúrio nos sedimentos de rios que alimentam o sistema aquático do qual o jacaré é predador de topo e do qual as comunidades indígenas e ribeirinhas são dependentes proteicos primários. Os jacarés têm concentrações de mercúrio nos seus tecidos, documentadas em estudos da Fiocruz e do INPA, que refletem a sua posição de predador de topo numa cadeia alimentar contaminada. E a seca que concentra os peixes concentra também o mercúrio que estava disperso na coluna d'água, porque num volume menor de água, a mesma quantidade de mercúrio resulta numa concentração maior por litro, que os organismos aquáticos absorvem com a eficiência que a bioacumulação determina. O jacaré que come o tambaqui da poça durante a seca de 2023 está a comer o mercúrio que o garimpo colocou no rio em 2021, que a bactéria converteu em metilmercúrio em 2022, que o invertebrado aquático absorveu e que o peixe ingeriu ao comer o invertebrado, e que agora se deposita nos tecidos gordurosos do jacaré com a permanência de um composto que os répteis não conseguem excretar com a eficiência que alguns mamíferos têm. Este jacaré não está em risco de extinção por mercúrio. As populações são suficientemente grandes para absorver a mortalidade e o comprometimento reprodutivo que a contaminação produz nos indivíduos mais expostos. Mas o sinal que os níveis de mercúrio nos tecidos dos jacarés transmitem é o sinal de que o sistema aquático que eles habitam está contaminado de uma forma que a medicina humana documenta nas populações que dependem dos mesmos peixes. A criança Yanomami, que comeu peixe do rio Uraricoera durante os últimos 5 anos, tem mercúrio no sangue. Não como possibilidade. Como facto documentado em estudos que a Fiocruz realizou em comunidades Yanomami e que encontraram concentrações de mercúrio em crianças acima dos valores de referência da OMS em mais de 56% dos indivíduos amostrados. O jacaré e a criança comem do mesmo rio. O rio está contaminado e a fonte da contaminação tem nome, tem coordenadas GPS e tem a proteção da impunidade que caracteriza o garimpo ilegal nas regiões mais remotas da bacia amazônica. A seca que o jacaré espera todos os anos, com a precisão de um sistema calibrado por milhões de gerações, está a tornar-se outra coisa. Mais profunda, mais longa, mais contaminada, mais empobrecida em presas, mais perturbada na sua estrutura por barragens que amorteceram o pulso, que era a condição de possibilidade de tudo o que o sistema continha. E o jacaré à beira da poça não sabe nada disto. Lê a água com os receptores do focinho, espera com o metabolismo ao mínimo e colhe o que o ciclo plantou, ou o que resta do que o ciclo plantou depois de tudo que foi removido antes de chegar à poça. O termômetro não mente. A leitura é o que é. A questão é o que fazemos com ela. Pare. Existe um momento em qualquer narrativa sobre destruição ambiental em que a honestidade exige que a câmera pare de apontar para fora, que pare de documentar o desmatador, o garimpeiro, o operador da barragem, a frota pesqueira, e que vire para o espectador com a mesma precisão com que o jacaré vira o focinho para o peixe que acabou de detectar a 3 metros. Não como gesto de culpa coletiva que paralisa em vez de mobilizar. Não como o tipo de acusação vaga que permite que todos se sintam levemente responsáveis por tudo e profundamente responsáveis por nada. Como acto de precisão intelectual. Porque a narrativa que coloca o problema sempre em outro lugar, sempre no outro, sempre na distância geográfica ou social suficiente para que a responsabilidade não chegue onde o espectador está. É a narrativa que o problema precisa para continuar a crescer sem encontrar resistência suficiente. A frota pesqueira que retira toneladas de tambaqui dos canais da seca abastece mercados. Os mercados têm clientes. Os clientes são pessoas que compram peixe barato sem perguntar de onde veio, em que condições foi capturado, a que custo ecológico foi extraído. A pergunta que não é feita no momento da compra é o silêncio que autoriza a extração. Não individualmente, nenhuma compra individual de peixe num mercado de Manaus destrói o ecossistema amazônico.
mas a soma de compras que não perguntam cria o mercado que financia a frota, que captura o tambaqui que o jacaré esperava na poça de agosto. O garimpo ilegal que contamina os rios com mercúrio existe porque o ouro que extrai tem comprador. O ouro que passa por intermediários no Pará e no Amazonas chega a refinarias em diferentes países, entra em cadeias de custódia que o legitimam progressivamente e termina em produtos de eletrônica e de joalharia que qualquer pessoa com um smartphone carrega no bolso ou na mão. A distância entre o mercúrio no sangue da criança Yanomami e o componente dourado no circuito do telefone que você está a usar para assistir a este vídeo é uma distância de processos e de intermediários que foram construídos especificamente para que a conexão não seja visível, para que a compra não precise de perguntar. A hidrelétrica que amorteceu o pulso do Rio Madeira foi construída para abastecer uma cidade. As cidades que ela abastece têm moradores que ligam o ar-condicionado, que carregam o telefone, que mantêm o frigorífico a funcionar e que fazem isto com a eletricidade que a barragem produz sem saber de que rio a turbina extrai o que extrai para produzir o que consomem. Esta ignorância não é culpa. É a condição normal de quem vive numa economia em que a produção e o consumo estão sistematicamente separados por cadeias de intermediários que tornam cada custo invisível ao consumidor final. Mas a ignorância que não tem acesso à informação é diferente da ignorância que tem acesso à informação e escolhe não usá-la. A segunda não é mais ignorância. É uma escolha, ainda que uma escolha de inação, de não perguntar, de não conectar o que o documentário conectou com o que a vida cotidiana apresenta. E é aqui que a fratura da certeza que este ato precisa de produzir acontece. Não existe solução para o que está a acontecer à Amazônia, ao ciclo das águas, ao pulso de inundação, ao jacaré e ao cardume e à criança ribeirinha, que não passe por um número suficientemente grande de pessoas a fazer escolhas diferentes das que tem feito. Não a escolha heróica, não a escolha que exige sacrifício incompatível com a vida que cada um tem. A escolha marginal, repetida, suficientemente distribuída para que o sinal de preço e de preferência que envia ao mercado comece a alterar o que o mercado oferece. Perguntar de onde vem o peixe, comprar de pescadores que têm certificação de origem, pressionar representantes políticos sobre o licenciamento de novas barragens amazônicas, não comprar ouro de origem desconhecida, apoiar organizações que monitoram o desmatamento e o garimpo com a doação que cabe no orçamento de quem tem orçamento para isso. Partilhar o conhecimento que este documentário produziu com quem ainda não tem, porque cada pessoa que compreende o que o ciclo das águas amazônicas é e o que está a acontecer a ele é uma pessoa a menos disponível para a indiferença que o sistema de destruição precisa para continuar a operar sem fricção suficiente para mudar. Nenhuma destas ações resolve o problema sozinha. Todas elas juntas, em número suficiente, criam as condições políticas e econômicas para as soluções estruturais que nenhum indivíduo pode produzir, mas que nenhuma estrutura produz sem pressão suficiente de suficientes indivíduos que se recusam a continuar a não saber. A fratura da certeza que este ato precisa de produzir não é a certeza de que tudo vai correr mal. É a certeza de que tudo vai correr mal se ninguém fizer nada de diferente. Que o ciclo que o jacaré executa com a precisão de 230 milhões de anos de evolução não é garantido para sempre apenas por ter funcionado por 230 milhões de anos. Que o passado não é garantia de futuro quando as condições que produziram o passado estão a ser alteradas com a velocidade que a atividade humana alterou nas últimas décadas. E que a diferença entre o Pantanal de 2050, que ainda tem pulso, e o Pantanal de 2050, que não tem, entre a Amazônia de 2050, que ainda tem ciclo, e a Amazônia de 2050, que cruzou o limiar de não retorno, esta diferença não vai ser decidida por forças impessoais sobre as quais ninguém tem influência. Vai ser decidida por escolhas políticas, econômicas, individuais, coletivas. Algumas grandes e visíveis, muitas pequenas e invisíveis, mas suficientes no agregado
para que a soma das escolhas de uma geração determine que tipo de Amazônia existe para as gerações que não conseguem ainda escolher porque ainda não nasceram. O jacaré à beira da poça não tem escolha. Faz o que sempre fez, com a precisão que sempre teve, sem alternativa ao ciclo que o criou. Nós temos. Em novembro de 2022, numa comunidade ribeirinha do Médio Rio Juruá, no Amazonas, um pescador de 67 anos chamado Raimundo Pereira da Silva sentou com uma pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas e passou 4 horas a descrever, com uma precisão que a pesquisadora depois transcreveu em detalhe no Diário de Campo, que acabaria por ser citado em 2 artigos científicos, as mudanças que havia observado no rio ao longo dos seus 50 anos de pesca. Não usou o vocabulário da limnologia, não mencionou oxigênio dissolvido, pulso de inundação, biomassa trófica, hipoxia sazonal. Usou os nomes que os rios têm quando são a vida de uma pessoa, os nomes dos igarapés que secaram, dos lagos que encolheram, dos peixes que havia e que não há mais, das secas que chegam mais cedo e ficam mais tempo do que chegavam e ficavam quando era criança. E aprendeu a pescar com o pai, que aprendeu a pescar com o avô num rio que era diferente do rio que é hoje. O que Raimundo descreveu em 4 horas ao longo das margens do Juruá é, nos termos da ciência que ainda está a tentar quantificar o que ele já sabe com o corpo. Um inventário de degradação de ecossistema ao longo de 5 décadas, registrado pela memória de quem esteve presente durante todo o processo e que não precisa de satélite para saber o que o satélite confirma, porque viveu o que o satélite mede. Este tipo de conhecimento, o conhecimento ecológico tradicional das comunidades ribeirinhas e indígenas que habitam a bacia amazônica há gerações, é o dado que a ciência formal levou décadas a reconhecer como válido e que ainda está, em muitos contextos, subutilizado nos processos de gestão e de conservação que definem o que acontece aos rios que estas comunidades conhecem melhor do que qualquer satélite ou qualquer sensor em campo. É o dado que chega antes dos instrumentos, que detecta as mudanças com uma resolução temporal e espacial que nenhum programa de monitoramento com os recursos disponíveis consegue replicar e que carrega a autoridade de quem depende diretamente do que monitora, de quem não tem a distância confortável do pesquisador que vai ao campo, coleta os dados e volta para a universidade, mas sim a urgência de quem fica. A primeira linha de resposta que existe para o que está a acontecer à Amazônia passa por Raimundo. Passa pelas comunidades ribeirinhas e indígenas que têm o conhecimento, que têm o interesse na conservação e que têm uma capacidade de monitoramento e de proteção do território, quando têm os instrumentos legais e o apoio institucional que precisam, que nenhuma agência governamental com os recursos disponíveis consegue replicar na escala necessária. Os acordos de pesca comunitários, em que comunidades ribeirinhas definem colectivamente períodos de defeso, áreas protegidas e sistemas de manejo compatíveis com a manutenção das populações de peixes migradores. Existem em centenas de comunidades amazônicas e têm décadas de dados de eficácia documentados pelo Instituto Mamirauá, pelo IPAM e pelo Instituto Socioambiental. Onde funcionam melhor do que a fiscalização estatal. Não porque a fiscalização estatal seja desnecessária, é necessária, é insuficiente e precisa de ser fortalecida, mas porque a comunidade que depende do peixe tem um incentivo permanente e imediato, que nenhuma agência externa tem para garantir que o peixe continue a existir em número suficiente para ser pescado. O interesse de conservação e o interesse econômico apontam na mesma direção quando a comunidade que explora o recurso vive no mesmo lugar e depende da sua continuidade. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, a primeira reserva de uso sustentável do Brasil, criada em 1996 no encontro dos rios Solimões e Japurá, o Sistema de Manejo Comunitário dos Recursos Pesqueiros produziu resultados que os biólogos que monitoram as populações de peixes dentro e fora da reserva documentam com consistência. Dentro da reserva, as populações de peixes migradores estão estáveis ou em recuperação.
Fora da reserva, nos mesmos rios com a mesma seca e a mesma cheia, as populações continuam em declínio. A diferença é o manejo. A diferença é que dentro da reserva existe um sistema em que as comunidades locais têm autoridade, têm interesse e têm instrumentos para a gestão do recurso de que dependem. Este modelo pode ser expandido. Não sem dificuldade, as pressões políticas e econômicas sobre as áreas protegidas amazônicas são reais e persistentes, e a história da conservação no Brasil é a história de avanços e recuos que acompanham os ciclos políticos com uma regularidade que a biodiversidade não consegue acompanhar. Mas o modelo existe, os dados existem, a prova de conceito está documentada. A segunda linha de resposta é tecnológica e está a ser construída com uma velocidade que os que trabalham dentro dela descrevem como insuficiente, mas real. O sistema de monitoramento integrado da bacia amazônica, que combina dados do INPE via satélite com sensores em campo desenvolvidos por universidades federais, com modelos hidrológicos da ANA, com dados de telemetria de peixes e jacarés marcados por programas de pesquisa do INPA e do Mamirauá, está a produzir pela primeira vez um retrato em tempo quase real do estado do sistema, que não depende de expedições de campo espaçadas no tempo e no espaço para detectar mudanças que o sistema sofre continuamente. Este retrato tem implicações práticas imediatas para a gestão. A agência que sabe em tempo real onde o nível do rio está a cair mais rápido do que a média histórica pode alertar as comunidades a jusante com antecedência suficiente para reposicionar os acordos de pesca. O gestor que sabe em tempo real onde a concentração de jacarés está a aumentar acima do padrão histórico pode identificar os pontos de maior produtividade ecológica que precisam de proteção prioritária. O pesquisador que acede aos dados de temperatura e oxigênio dissolvido em tempo real de 100 pontos da bacia, simultaneamente, pode detectar os limiares de hipoxia que indicam poças em colapso muito antes de qualquer observação de campo. O conhecimento não está ausente. O sistema de geração de conhecimento está a ser construído com recursos que são insuficientes para a escala do problema, mas que estão a produzir instrumentos que a conservação não tinha há 10 anos. A questão é se estes instrumentos serão usados com a urgência que o estado do sistema exige, ou se ficarão, como tantos instrumentos de conhecimento antes deles, disponíveis e subutilizados, enquanto as decisões que os tornam relevantes continuam a ser tomadas com base em outros critérios. A terceira linha de resposta é a mais estrutural e a que mais diretamente endereça a causa primária da alteração do ciclo hidrológico amazônico. O desmatamento zero é a única política que pode, se implementada com a abrangência e a consistência que o sistema hidrológico exige, estabilizar a produção de chuva da floresta e manter o ciclo dentro dos limites que a biodiversidade e as comunidades humanas que dependem dela conseguem acompanhar. Não o desmatamento reduzido, não o desmatamento abaixo da média. O desmatamento zero, a cessação completa da conversão de floresta nativa em pastagem ou lavoura, acompanhada de restauração ativa das áreas já degradadas que estão dentro dos limites hidrológicos críticos para o funcionamento do ciclo. Este objetivo existe em documentos de política ambiental brasileira. Foi declarado como meta por diferentes governos em diferentes momentos. E a diferença entre a declaração da meta e a implementação consistente da meta, que é a diferença entre os períodos em que o desmatamento caiu e os períodos em que subiu, entre os governos que reforçaram os instrumentos de fiscalização e os que os desmantelaram, é a diferença que vai determinar se o sistema hidrológico amazônico mantém a capacidade de se autorregular ou se cruza o limiar de não retorno que os modelos descrevem. Esta não é uma questão técnica. A técnica está disponível. O monitoramento por satélite que detecta o desmatamento em tempo real existe desde os anos 1980 e foi progressivamente refinado, ao ponto em que a detecção de novos polígonos de desmatamento pode ser feita em dias. A fiscalização que aplica a lei sobre os responsáveis existe como estrutura legal e institucional,
ainda que com recursos insuficientes. O que determina se estas ferramentas são usadas com a consistência que o problema exige é político, é a distribuição de poder entre os interesses que lucram com a conversão de floresta em lavoura e os interesses que dependem da manutenção da floresta. Esta distribuição de poder é o que as eleições, as políticas públicas e a pressão da sociedade civil determinam. E é aqui que a linha entre o que a ciência pode fazer e o que os cidadãos precisam de fazer é a linha mais clara que qualquer documentário sobre a Amazônia pode traçar. A ciência sabe o que está a acontecer, sabe por que está a acontecer, sabe o que precisa de acontecer para que a trajetória mude. O que a ciência não pode fazer, o que nenhum artigo científico, nenhum modelo climático, nenhum sistema de monitoramento por satélite pode fazer, é criar a vontade política que traduz o conhecimento em ação à escala e com a consistência que o problema exige. Esta vontade política não emerge no vácuo, emerge da pressão de suficientes pessoas que entendem suficientemente bem o que está em jogo para que a inacção tenha custo político, para que o governante que desmantela os instrumentos de proteção da floresta pague o custo desta escolha, em votos, em reputação, em pressão de mercado internacional, que afeta a economia, que afeta o eleitorado, que afeta o cálculo político. Para que este custo exista, as pessoas precisam de saber. Precisam de compreender o que a floresta faz, não em abstracto, não como o pulmão do mundo, que é um slogan útil, mas que não explica nada, mas concretamente, mecanisticamente, com o detalhe suficiente para que a conexão entre a floresta e a chuva, e o rio, e o peixe e o jacaré e a criança ribeirinha, e a soja do centro-oeste, e a carne do frigorífico, e o arroz do supermercado, seja uma conexão que qualquer pessoa com acesso a esta informação consiga fazer. É para isto que este documentário existe. Não para substituir a política, não para substituir a ciência, para criar a condição que torna a política e a ciência relevantes para um número de pessoas suficientemente grande para que o peso deste número se sinta onde as decisões são tomadas. Se chegou até aqui, se passou a última hora a aprender sobre jacarés e cardumes, e pulso de inundação, e mercúrio, e barragens, e rios voadores, e Raimundo do Juruá, então tem agora algo que não tinha antes. Tem a conexão, a ligação entre o que parecia natureza selvagem distante e o sistema de que faz parte mesmo que nunca tenha posto os pés na Amazônia. Entre a poça de agosto, onde o jacaré espera, e o ciclo de decisões que vai determinar se essa poça existe daqui a 30 anos. Este algo não obriga a nada, mas torna impossível a indiferença total que existia antes. A indiferença que não tem conhecimento e que, por isso, não é escolha. Agora é escolha. E as escolhas que são feitas com conhecimento têm um peso diferente para quem as faz e para o sistema que elas alimentam ou que elas recusam alimentar. Compartilha este documentário com alguém que ainda pensa que a Amazônia é assunto de ambientalista, com alguém que nunca conectou o que come com o rio de onde veio, com alguém que, como você antes desta hora, tinha a imagem do jacaré como monstro e a seca como drama natural sem autor. Inscreve-te no canal, ativa o sino. O próximo documentário não vai ser mais fácil do que este, mas vai ser necessário pelo mesmo motivo que este foi necessário, porque o conhecimento que a ciência produziu sobre os sistemas que nos sustentam ainda não chegou ao número de pessoas que precisam de o ter para que o peso das suas escolhas seja suficiente para mudar o que precisa de mudar. Temos muito ainda por revelar. Em algum lugar no Médio Juruá, agora, Raimundo está a olhar para o rio. Lê a água como a leu 50 anos. Sabe o que o nível diz? Sabe o que a cor diz? Sabe o que o silêncio dos peixes diz quando deveriam estar a saltar? E em algum lugar, numa poça de água morna e com oxigênio a cair, um jacaré flutua com o focinho na superfície. Os receptores integumentares leem as vibrações. O metabolismo opera ao mínimo. A espera não custa nada. O cardume circula em espiral cada vez mais apertada. A margem que havia desapareceu. O espaço que havia encolheu. O encontro vai acontecer. Aconteceu por milhões de anos. A pergunta não é se vai acontecer desta vez.
A pergunta é se a poça vai voltar a encher quando a seca terminar, se o rio que a alimentava ainda tem floresta suficiente acima para produzir a chuva que ela precisa. Se o jacaré que passou 8 horas imóvel vai encontrar na próxima estação a mesma abundância que encontrou nesta, ou se vai encontrar o resultado acumulado de tudo que foi removido do sistema antes de chegar à poça. Raimundo sabe a resposta. O jacaré não pergunta. Nós é que precisamos de decidir.